Nos últimos anos, especialmente a partir das décadas de 1990 e 2000, muitas igrejas passaram a incorporar coreografias e grupos de danças em seus cultos. O chamado Ministério de Dança se popularizou dentro do movimento gospel e carismático, sendo apresentado muitas vezes como uma forma legítima de adoração coletiva. Mas surge uma pergunta importante: existe fundamento bíblico para o ministério de dança no culto cristão? É isso que veremos agora. Se você não me conhece, eu me chamo Jefferson Nascimento, sou estudante de teologia e você acaba de chegar aqui no Cine Cera. No Novo Testamento, a ideia de ministério está ligada ao serviço espiritual para a edificação do corpo de Cristo. O ministério envolve pregação, ensino, pastoreio, evangelismo, serviço e edificação espiritual da igreja. Quando Paulo fala dos dons e ministérios em textos como Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12 e 1 Coríntios 12, não existe qualquer menção a um ministério litúrgico de expressão corporal ou coreografia congregacional. E aqui entramos em um princípio fundamental da interpretação bíblica: a diferença entre descrição e prescrição. Nem tudo que a Bíblia descreve, ela está ordenando. Por exemplo, existem textos narrativos que apenas registram acontecimentos históricos sem transformá-los em mandamentos permanentes para a igreja. Por exemplo, quem já ouviu aquele texto que diz, aonde eu colocar a planta dos meus pés, o local será meu, né? Ali ele está falando num contexto em que de conquista de terras para Josué. Imagine se nós chegarmos em qualquer lugar, colocar a planta dos nossos pés e dizer: "A palavra diz isso", ou "assim diz as escrituras", assim como Jesus falou no deserto, né. "Eu coloquei a planta aqui, agora esse lugar vai ser meu", né. Nós iríamos fazer parte do MST, Movimento Sem Teto, e coisa de ai meu Deus, desculpa. E coisa de esquerdista, de MST, PT, é pra lá, né, irmão. Tô ficando com sono já, é 2 horas da manhã. Por exemplo, um dos argumentos mais usados, em defesa da dança no culto é a dança de Miriam, lá em Êxodo 15, após a travessia do Mar Vermelho. Outro exemplo frequentemente citado é do rei Davi, dançando diante da Arca da Aliança, em 2 Samuel, capítulo 6. Mas o que muitas pessoas não percebem é que esses textos descrevem acontecimentos específicos. Eles não estabelecem uma liturgia normativa para o culto cristão. No caso de Davi, é ainda mais interessante. A dança de Davi foi um ato espontâneo, pessoal e excepcional de celebração nacional diante da chegada da arca. Não aconteceu dentro do templo, até porque o templo ainda não existia naquele momento. E existe um detalhe extremamente importante que quase nunca é mencionado. Quando o próprio Davi organizou posteriormente toda a estrutura do culto levítico, ele separou milhares de músicos, cantores e instrumentistas para o serviço sagrado, mas não organizou grupo de dançarinos para o culto do templo. E isso é significativo. Se a dança fosse um elemento litúrgico essencial da adoração pública, seria esperado encontrarmos essa prática regulamentada no sistema de culto organizado por Davi, mas não encontramos. Isso nos leva a uma outra questão central: o princípio regulador do culto. Historicamente, especialmente dentro da tradição reformada, existe uma distinção importante entre elementos e circunstâncias do culto. Os elementos do culto são aquilo que Deus ordenou explicitamente nas Escrituras, ou seja, leitura da palavra, pregação, oração, cânticos, sacramentos e ofertas. Já as circunstâncias são aspectos auxiliares que servem aos elementos, como iluminação, horário da reunião, microfone, bancos, instrumentos musicais que auxiliam o canto congregacional e assim por diante. O problema é que a dança não aparece no Novo Testamento como elemento de culto prescrito para a igreja. E muitos teólogos argumentam que ela também não funciona como simples circunstância, porque não auxilia diretamente a inteligibilidade da palavra. Pelo contrário, frequentemente desloca a atenção para a performance visual. E aqui existe um ponto muito importante: o culto cristão não foi estabelecido para entretenimento sensorial.
O centro do culto neotestamentário é Cristo revelado na palavra. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Perceba o foco apostólico: edificação espiritual através da palavra cantada, ensinada e proclamada. No Novo Testamento, a adoração da igreja primitiva é profundamente centrada na doutrina, na oração, na comunhão e no ensino apostólico. Não encontramos qualquer regulamentação litúrgica envolvendo coreografias ou performance corporais como parte do culto público. E, historicamente, a dança em Israel estava muito mais ligada a celebrações culturais, vitórias militares, festividades populares e eventos sociais do que ao serviço oficial do santuário. Na maioria das vezes, essas danças eram realizadas por mulheres e crianças, em contextos civis e comemorativos, não como parte da liturgia sacrificial do tabernáculo ou do templo. Aliás, existe outro detalhe histórico relevante. A música litúrgica oficial do templo era conduzida pelos levitas, separados para esse serviço sagrado, enquanto tamborins e danças estavam frequentemente associados a celebrações populares e externas. Isso ajuda a entender por que o modelo litúrgico do templo não incorporou dança como prática oficial do culto sacrificial. E talvez aqui estejam os maiores problemas da modernidade. Muitas igrejas passaram a absorver a lógica do espetáculo contemporâneo. O templo se torna palco agora. O culto se torna apresentação e lentamente a centralidade da palavra vai sendo substituída pela busca de impacto visual e emocional. O problema nem sempre é a existência da arte em si. A questão é a transformação do culto em uma experiência antropocêntrica, onde a estética e a performance começam a ocupar o centro da adoração. Isso é perigoso, porque o culto cristão não existe para entreter o homem. Ele existe para glorificar a Deus por meio da verdade revelada. Jesus declarou em João capítulo 4: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração bíblica é profundamente espiritual, reverente e centrada na verdade de Deus revelada nas Escrituras. Isso significa que toda inovação litúrgica precisa ser cuidadosamente examinada pela palavra. E aqui é importante manter o equilíbrio. Isso não significa que toda forma de dança seja pecaminosa em qualquer contexto. A própria Bíblia registra momentos legítimos de celebração cultural e social envolvendo a dança. A questão específica é outra. Existe fundamento bíblico para transformar isso em um ministério litúrgico oficial da igreja? E ao observarmos o tabernáculo, o templo, a sinagoga, o ministério de Cristo, a igreja apostólica e o ensino do Novo Testamento, encontramos a dança estabelecida como elemento do culto público cristão. O foco permanece sempre na palavra, na oração, nos sacramentos, nos cânticos espirituais e na edificação mútua da igreja. Por isso, toda prática litúrgica precisa ser avaliada não pela emoção que produz, mas pela fidelidade às Escrituras. Porque quando o culto perde a sua centralidade bíblica, ele corre o risco de deixar de ser teocêntrico para se tornar antropocêntrico. E a pergunta final não é o que emociona mais, mas o que Deus realmente ordenou para a sua igreja. Bom, eu particularmente não acho certo o ministério de dança e nem dança profética, né? Nem o ministério de dança, vamos se dizer assim, como parte da liturgia da igreja, e nem dança profética, por exemplo, enquanto alguém está cantando, tem uma pessoa dançando, fazendo gestos ali. Eu acredito que isso não edifica, à luz da palavra, acredito que isso não edifica em nada, porque quando nós vamos para a pregação é algo que comunica com a gente, o louvor também, porque é cantado, é letra, comunica, né, ao nosso entendimento, e o culto em Romanos 12, Paulo fala que é isso, um culto racional, onde nós iremos entender. Então, eu acredito que tanto dança profética ou pintura profética, né, que eles até fazem enquanto tá pregando ali ou louvando, tem alguém pintando lá atrás, e não digo que isso é ruim, arte, dança, mas dentro do seu contexto, né, dentro do seu contexto. Acredito que
O culto, o princípio regulador do culto, ele está descrito na palavra já. Bom, é isso aí, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar os sininhos para notificação e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.